Oi, Oitavana. Tudo bem com vocês? Eu tô morrendo de saudade. Como é que vai essa quarentena? Hoje eu tô aqui no meu quarto para convidar vocês para assistir a minha aula de hoje. A gente vai falar sobre reprodução. Sim, eu sei que vocês estavam ansiosos para a gente começar a falar um pouquinho mais de biologia, tá? Então a gente encerrou aquele assunto sobre matéria e energia e vamos entrar nos aspectos biológicos dos seres vivos. Bora lá? Vem comigo! Se você chegou até aqui, quer dizer que você está interessado na aula de hoje. Vamos lá então falar sobre a reprodução sexuada e assexuada. Muito provavelmente você já saiba do que é que eu estou falando, mas vamos entender lá no detalhe. Qual o objetivo da aula de hoje? Ou seja, no final dessa aula, o que é que você tem que ter entendido? Você precisa saber diferenciar a reprodução sexuada da reprodução assexuada e também compreender as suas importâncias evolutivas. O que isso quer dizer? Você precisa entender, na história da evolução dos seres vivos, por que a reprodução sexuada foi importante, por que a reprodução assexuada foi importante. Vamos lá então. Antes de tudo, um pequeno questionamento. Você sabe por que o Zangão não tem pai? Quer dizer que esse Zangão é órfão? Isso tem uma cara de piada do tio do pavê, eu sei. Mas lá no final da aula você vai entender que isso tem a ver com ciências. Bora lá. Por que a reprodução é importante? Ela é importante para perpetuar a espécie, né? Se a gente não perpetua a espécie, se a gente não tem reprodução, os seres vivos entram em extinção, certo? Também é importante para deixar descendentes. Afinal, todo mundo quer que a sua família continue existindo. Também é importante para disseminar adaptações. O que disseminar adaptações quer dizer? Vamos pensar um pouquinho. O coronavírus, sim, nós vamos falar de coronavírus. O coronavírus, o habitat natural dele, digamos assim, é lá no morcego, certo? Como é que ele saiu do morcego e veio parar numa pessoa? Alguém tomou uma sopa de morcego? Não, isso é fake news, tá? Então o coronavírus estava lá dentro do morcego, de boa, né? E aí ele pensou. Não pensou porque ele não pensa. Mas vamos no storytelling. Ele pensou, cara, o morcego não tá bom, eu preciso, né, atingir novos lugares e para outros animais. E aí ele começou, isso totalmente involuntário, tá? Porque as coisas são ao acaso na ciência, na maior parte do tempo, né? Ele sofreu uma mutação. E essa mutação, que a gente também pode considerar uma adaptação, fez com que ele conseguisse sair do morcego e ir para um outro animal, o pangolim. O pangolim é muito semelhante a um tatu, tá? E aí, do pangolim, ele continuou se adaptando e conseguiu passar do pangolim para o ser humano, né? E, enfim, do ser humano para outros e outros e outros seres humanos, até a gente chegar no estado que a gente tem hoje. Você concorda comigo que para o vírus isso foi muito positivo? Porque ele consegue agora conquistar diversos seres humanos e, enfim, pode chegar no momento em que ele se adapte para sair do ser humano e atingir um outro animal, né? Então, para ele isso foi muito positivo. E aí, quando ele se reproduz, ele está disseminando essas adaptações que ele teve, né? Por isso que a reprodução para esse vírus é importante. Vamos seguindo. Vamos falar de reprodução sexuada, então. Para a reprodução sexuada, são necessários os gametas masculino e feminino. O nome já diz: sexo, sexo feminino, sexo masculino. Para essa reprodução acontecer, eu preciso de ou dois indivíduos, ou seja, um macho e uma fêmea, ou um único ser vivo, mas hermafrodita, como a minhoca, né? Então, na minhoca a gente encontra tanto os gametas masculinos quanto os gametas femininos, tá? A reprodução sexuada ela pode acontecer por fecundação interna ou fecundação externa. Fecundação interna é como ela acontece nos seres humanos, certo? Através da relação sexual. Já nos peixes, ela acontece por fecundação externa. O que é uma fecundação externa? O peixe macho
solta na água os seus gametas, e esses gametas vão através da água em contato com os gametas femininos e ocorre a fecundação, tá? Por que a reprodução sexuada é importante? Por que ela é vantajosa? Ela gera uma grande variabilidade genética. O que isso quer dizer? Quer dizer que os seres que são originados através desse tipo de reprodução são cada vez mais diferentes uns dos outros, tá? E na natureza, ser diferente é muito positivo, né? Então, esse GIF já diz tudo, né? A gente vai gerando seres cada vez mais diferentes uns dos outros. Porque pensa comigo, você é o resultado da união dos gametas do seu pai com os gametas da sua mãe. Você não é igual ao seu pai e você não é igual à sua mãe. Você é um terceiro indivíduo. Você é a mistura dos dois. E aí, quando você se casar, e tiver um filho, se esse filho for biológico, esse filho vai ser originado da mistura da tua genética com a genética da pessoa que você casar. Então, ele não vai ser nenhuma cópia sua, nenhuma cópia do seu parceiro ou da sua parceira. Vai ser um terceiro elemento, né? Que tem um pouquinho dos avós, tem um pouquinho dos pais, né? Então, cada vez mais a gente vai tendo uma variabilidade genética. E ela é positiva na ciência, tá bom? Bora lá. A fecundação, então, só para a gente arredondar esse conceito, é a união do gameta feminino e do gameta masculino. Pensando no ser humano, o gameta feminino é o óvulo e o gameta masculino é o espermatozoide, certo? Então, com a união dos dois, a gente gera um zigoto. O zigoto é o início de uma nova vida. Alguns exemplos, então, de reprodução sexuada. Os seres humanos, algumas plantas fazem reprodução sexuada, os peixes, a tênia, que é um tipo de verminose que tem aí no ser vivo. E as minhocas, tá? Por mais que a minhoca ela consiga fazer essa reprodução sozinha, ela tem o gameta masculino e o gameta feminino no corpo. Eu falo o gameta feminista. Ela tem o gameta feminino no corpo e ela consegue fazer essa reprodução como se fossem dois seres diferentes, mas num só. Já a reprodução assexuada não tem diferenciação dos gametas, tá? A gente não precisa de um macho e de uma fêmea para ela acontecer. Ela só depende de um único indivíduo, tá? Então esse indivíduo não precisa ser hermafrodita, a gente não precisa de dois gametas, tá? A gente só precisa de um único indivíduo. Não ocorre fecundação, tá? E todos os indivíduos que são gerados através da reprodução assexuada, ou seja, todos os, abre aspas, filhos, são clones, tá? Exceto se acontecer uma mutação. Por que aconteceria uma mutação? Se todos os indivíduos são clones, pensa comigo lá no Naruto. Se você já viu o Naruto fazendo o Kagebushi no Jutsu, você sabe que ele gera vários clones. Mas nem sempre todos os clones são perfeitos, né? Pode ser que um tenha um defeitinho, pode ser que um venha com o cabelo de outra cor, sem o braço, sem a perna, tá? Isso pode acontecer, mas é um acidente, tá? Geralmente todos os indivíduos são idênticos. Seguimos. Alguns exemplos de reprodução assexuada. As bactérias, os fungos, as esponjas, as abelhas e as estrelas do mar. Vamos entender no detalhe como é que cada um desses tipos de reprodução funciona. Então, vamos falar dos aspectos evolutivos, tá? A reprodução sexuada permitiu a diferenciação das espécies, tá? Assim como a propagação das adaptações do meio. Então, assim, se a gente só tivesse reprodução assexuada, que só gera clones, a gente não teria hoje milhões e milhões e milhões de espécies diferentes de seres vivos, né? Porque na reprodução assexuada, a gente tem uma rápida geração de descendentes, então a gente consegue fazer milhões e milhões e milhões de clones muito rápido. A gente tem um exemplo claro aí, as bactérias e os vírus, né? Já na reprodução sexuada não, demora, né? Porque precisa unir o gameta feminino com o masculino, precisa ter um tempo de incubação ou de gestação. Os seres humanos são um exemplo. 9 meses para gerar uma nova vida, né? Enquanto uma bactéria se reproduz em segundos. Tudo bem? Na reprodução sexuada, então a gente
pode citar como uma grande importância a diferenciação das espécies, né? E também permitiu que essas espécies passassem para frente as adaptações que elas tiveram para o meio, para poder sobreviver. Sabe aquele papo de o mais forte sobrevive? Então, sem a reprodução sexuada, isso não ia existir. Porque pensa comigo, se eu tenho um determinado animal, onde eu tenho um macho muito forte e uma fêmea muito forte, eles têm um filhote, muito provavelmente esse filhote vai ser muito forte. Mas se eu tivesse uma fêmea fraca e um macho fraco, esse filhote ia ser fraco também. Então, assim, com essa reprodução sexuada, eu consigo, de repente, fazer um meio termo. Se eu tenho uma fêmea fraca e um macho forte, eu tenho um filhote aí, não fraco, não forte, um meio termo. Então, eu consigo misturar as coisas na reprodução sexuada. Seguimos. Um mapinha mental para a gente arredondar, então. A reprodução sexuada acontece com a união dos gametas feminino e masculino, pode ser com um indivíduo, se ele for hermafrodita, ou com 2 indivíduos. Produz descendentes semelhantes aos pais, parecidos, mas não iguais, tá? E tem uma grande variabilidade genética. Já a reprodução assexuada só precisa de um indivíduo, ela não precisa da união de gametas. Ela produz clones idênticos e tem uma menor variabilidade genética. Afinal, todos eles são iguais, né? E aí é que a resposta para nossa pergunta lá. O zangão não tem pai? Por quê? Porque ele nasce de um ovo não fecundado, tá? Então a abelha, ela bota um ovinho e esse ovinho não tem o material genético de nenhum pai, só da mãe. A gente chama esse tipo de reprodução de partenogênese, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários embaixo e vamos conversar um pouquinho sobre reprodução. Chegamos na parte mais legal da ciência. Bons estudos! Oi, Tavana. Tudo bem com vocês? Eu tô morrendo de saudade. Como é que vai essa quarentena? Hoje eu tô aqui no meu quarto para convidar vocês para assistir a minha aula de hoje. A gente vai falar sobre reprodução. Sim, eu sei que vocês estavam ansiosos pra gente começar a falar um pouquinho mais de biologia, tá? Então a gente encerrou aquele assunto sobre matéria e energia e vamos entrar nos aspectos biológicos dos seres vivos. Bora lá? Vem comigo!